Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos de direito do trabalho, imobiliário e direito da família. Hoje vamos falar sobre direito da família e vamos falar sobre um tema particularmente arrepiante, que é o que acontece a uma criança quando comete um crime. A verdade, muitos dos crimes que nós ultimamente temos visto praticados por crianças são crimes que levariam qualquer adulto a ser preso, portanto a cumprir uma pena efetiva de prisão. Mas e as crianças? Será que uma criança com menos de 16 anos, com menos de 12 anos, vai presa, por exemplo, por matar alguém, violar, o que for? Vamos saber isso de seguida. Olha, é um tema muito interessante, tendo em conta as últimas notícias que têm sido publicadas e, portanto, o que é que eu te quero dizer em primeiro lugar? Estamos a falar de jovens. Os jovens não são responsáveis penalmente da mesma forma que um adulto. E, portanto, a lei o que nos diz é que um jovem com menos de 16 anos é considerado inimputável penalmente. Ou seja, ele, lá está, não vai ser condenado da mesma forma que um adulto. E, portanto, aplica-se aqui, então, a lei tutelar educativa para crianças e jovens que tenham idades compreendidas entre os 12 e os 16 anos. E, portanto, existem aqui algumas medidas que são tomadas e que podem ser tomadas, nomeadamente, que podem ir, aliás, desde a advertência até ao internamento num centro tutelar educativo. Ok, então estas crianças, mesmo que matem alguém, não vão presas? Não no sentido mais comum da palavra, ou seja, não vão para um estabelecimento, não vão cumprir pena num estabelecimento prisional, à semelhança do que acontece com o adulto. Portanto, os jovens não são misturados, regra geral, com os adultos que estão a cumprir penas desta natureza. O que acontece é que pode realmente culminar uma coisa parecida, numa sanção parecida, que será que o internamento num centro tutelar educativo, onde existe depois uma série de medidas de intervenção junto deste jovem e também da família. Portanto, há aqui todo um contexto social e familiar que merece intervenção e, portanto, é com base nisto que depois as crianças e estes jovens são condenados. E o mesmo diremos de uma criança com menos de 12 anos? Também será internada, eventualmente, num centro desses educativos? Ok. Aqui a lei, no fundo, dá um tratamento diferente a crianças que tenham idades inferiores a 12 anos. Portanto, enquanto que em crianças compreendidas nestas idades de 12 a 16 anos, aplica-se a lei tutelar educativa. Em crianças inferiores, com idade inferior a 12 anos, não. Há aqui uma intervenção muito mais ativa da CPCJ, eventualmente aqui também do Tribunal de Família e Menores. Há uma intervenção, porque aqui estamos a falar de menores que, quer dizer, pela idade, não é? Nós compreendemos, e a lei, o legislador também compreende, que são crianças que estão em desenvolvimento e, portanto, ainda não estão completamente desenvolvidas em todas as suas dimensões. E, portanto, há que haver aqui uma intervenção concertada de várias entidades. Esta intervenção tem que ter em conta a idade da criança e, portanto, pode haver aqui, inclusivamente, algum internamento em algum centro, alguma instituição. No entanto, não é essa a regra e, portanto, há realmente aqui outras medidas que são tomadas para se conseguir aquilo que se pretende com a lei, que é exatamente o quê? Aquilo que se pretende não é uma função propriamente punitiva. Okay? Aquilo que se pretende é a intervenção com estas intervenções, com estas medidas, com estas sanções, desde a mera advertência até ao internamento no centro tutelar educativo. O que se pretende é reeducar o jovem, é reintegrá-lo na sociedade e protegê-lo não só da comunidade, como também proteger a comunidade deste jovem. Claro, eu compreendo isso perfeitamente, mas acho que se calhar as pessoas que nos ouvem devem pensar proteger o agressor, mas e a vítima? A lei não é demasiado branda com este agressor? Tens toda a razão, Mónica, mas pensa na seguinte perspectiva. Que outra medida adequada poderia ser aplicada a um jovem destas idades que ainda não está completamente formado e, portanto, ainda há aqui um certo grau de otimismo na recuperação e na reintegração deste jovem, não é? E que outra medida poderia ser aqui tomada, não é? A verdade é que não faz sentido sancionar e aplicar aqui uma sanção, uma medida de uma pena de prisão efetiva num estabelecimento prisional junto com adultos esses que cometem crimes, obviamente, tão graves quanto aqueles que um jovem poderia cometer, é um facto, mas que na realidade há aqui um contexto social muito mais pesado. Ainda piorar. Sim, exatamente. E, aliás, há estudos e agravar sentido. Aqui o próprio comportamento do jovem. Exatamente, não faz sentido. Mas penso que é uma pergunta que é algo que devemos pensar e ponderar e deixamos também a pergunta a todos vós que nos ouvem e se quiserem comentar, aqui estamos. Até ao próximo episódio. Até lá.